Nosso tema agora interessa muito aos homens. Seja muito bem-vindo, doutor Augusto, que é geriatra e algologista. Boa tarde. Boa tarde. É com muito prazer que eu venho aqui como geriatra a pedido dos meus queridos amigos Márcio e a Meire, né? Isso porque a geriatria trabalha muito com prevenção. Então, toda a oportunidade que a gente tem para conversar ou convencer alguém de se prevenir é uma oportunidade de ouro, né? Então, eu agradeço a oportunidade para fazê-lo. Geriatria, para quem não sabe, é a especialidade que cuida de forma abrangente a saúde do idoso. Então, aquela pessoa a partir dos 60 anos e diante, é recomendável que tenha um gerenciamento em saúde por esse médico, porque ele vai gerenciar a sua saúde como um todo. É por isso que é tão difícil o tópico ser muito específico, né, quando a gente começa a abordar a saúde do homem. Mas eu vou passar um pouquinho rápido alguns tópicos e tentar enfatizar ou relembrar o que é que foi solicitado, que seria o câncer de próstata. Mas eu vou pegar um pouquinho a carona da colega quando ela começou a falar a respeito da relação homem e mulher em termos de demografia, né, quantidade de pessoas vivas. Então, realmente, as mulheres ultrapassaram os homens, né, em termos de contagem demográfica, mas a gente vai colocar isso como o início da conversa, observando aqui a nossa amostragem no auditório. Não estou afirmando, eu estou apenas criando, né, uma observação curiosa, em que aqui, apesar de que acredito que tenha sido recomendado e feito propaganda devida para que os homens venham até aqui, se vocês observarem, a relação homem-mulher aqui está muito ruim. Ou seja, muitas mulheres, poucos homens. E isso é interessantíssimo, porque, em termos de prevenção, na nossa atividade de consultório, a gente observa a mesma coisa. Quer dizer, nós temos 10 mulheres e um homem na consulta, no consultório, digo. E quando este homem chega no consultório e eu pergunto, é o casal que vem? Não, é ela. O senhor não está doente? Não, eu estou muito bem, é ela. E o resultado curioso é que isso faz com que as mulheres ficam viúvas e, muitas vezes, ricas. Mas é sério, isso é uma coisa que é bastante curiosa e é uma verdade. Eu tinha um vídeo que eu busquei e não consegui. Achei muito desagradável. Era um vídeo onde apresentava um clube de maior-idade, onde todos estavam dançando, curtindo à vontade. E o que é que eu coloquei na nossa apresentação daquele dia? Pessoal, você observa alguma coisa diferente nessa amostragem, nessa dança? E todo mundo ficou voando, porque não entendia bem a minha mensagem. E depois eu fui dando dicas e dicas, aí um engraçadinho virou-se e disse, já sei. Digo o que é? Só tem mulher com mulher. Tinha dança, mulher com mulher. E não tinha homem. Não tinha homem. Por quê? Ou eles estavam adoecidos, ou ali era um clube de viúvas. Né? Então, isso é uma realidade. Eu coloquei essa abordagem inicial porque, do ponto de vista preventivo, nós temos que utilizar as ferramentas possíveis e disponíveis. No caso, as senhoras esposas. Não é? Se vocês querem que o seu esposo viva, tenha longevidade, então trate de convencê-los a buscar assistência médica. Concorda? Então, a nossa apresentação hoje, sim, é para uma minoria de ouvintes. Mas os convencidos terão que ser todos, em particular, a maioria que são as mulheres. Então, eu espero que a mensagem passe não só para os homens, mas também para com as mulheres. Tá bom? Obrigado, então. Só um videozinho. A cada 3 mortes de pessoas adultas, 2 são de homens. A cada 5 pessoas que morrem entre 20 e 30 anos, 4 são homens. Homens vivem em média 7 anos menos que as mulheres. Sabe por quê? Porque
que o homem não cuida da própria saúde. Homem que se cuida não perde o melhor da vida. Política Nacional da Saúde do Homem. Então, esse vídeo foi utilizado por uma das políticas passadas, né, com relação à saúde do homem. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta aos senhores e senhoras: o que é que traz esse desinteresse de busca pelo homem, né, pela sua saúde? Vocês acham que os homens eles são mais saudáveis que as mulheres? Por que é que o homem não busca, não é, a atenção, o cuidado da saúde? Alguém poderia dar uma dica ou uma impressão que tenha, pessoal, a respeito disso? Medo, vergonha, questão da masculinidade, ignorância, costume. Exatamente. Vocês colocaram a base desse desinteresse em busca da sua prevenção. Na verdade, isso já vem de muito tempo atrás, né, do ponto de vista cultural, ideológico, onde o homem, quando busca assistência médica, ele está mostrando-se frágil. E isso não é possível. O homem ele já foi, entre aspas, educado para ser o grande provedor. Para ser provedor, ele não pode ser incapaz por adoecimento. Então, na verdade, eu não busco porque eu temor de eu me deparar com um adoecimento ou uma incapacidade. Então, é preferível não buscar para não saber que estou adoecido ou preciso de um tratamento específico. Não é verdade? Então, isso é interessante. Isso mostra-se na prática o grande desafio que é convencer o homem a se tratar. Não é? Lembrando que, muitas vezes, não é só a cultura, a ideologia, o medo, mas também a impossibilidade de que ele possa ter o direito de se cuidar. É muito fácil você dizer, você tem que parar para se cuidar. Mas será que eu posso? Será que eu tenho a condição? Será que o Estado, será que o meu trabalho disponibiliza condições para que eu me abstenha do trabalho? Eu possa só me cuidar? Muitas vezes a resposta é não, né? Eu não tenho. Então, eu tenho mais é que trabalhar até onde eu não puder mais e seja o que Deus quiser. Então, essa é uma situação bastante complexa em relação à saúde do homem. E tem tudo a ver com a prevenção. Vocês vão ver em breve. Eu não vou ler em voz alta, vou dizer só baixinho, né? Para que nós possamos ter um pouco de observação reflexiva. Isso foi por Dalai Lama, Tributo ao Tempo. Eu acho interessante essa mensagem. Dizem que a vida é curta, mas não é verdade. A vida é longa para quem consegue viver pequenas felicidades. E esta tal felicidade anda por aí, disfarçada, como uma criança brincando de esconde-esconde. Infelizmente, às vezes, não percebemos isso e passamos nossa existência colecionando nãos. A viagem que não fizemos, o presente que não demos, a festa a qual não fomos, o amor que não vivemos, o perfume que não sentimos. A vida é mais emocionante quando se é ator e não espectador, quando se é piloto e não passageiro, pássaro e não paisagem, cavaleiro e não montaria. E como ela é feita de instantes, não pode e nem deve ser medida em anos ou meses, mas em minutos e segundos. A vida é agora. Só existem 2 dias, então, no ano, que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e, principalmente, viver. Bem interessante, né? Obrigado. Eu vou fazer uma citação que não sei se tem base assim, vamos dizer assim, em literatura, né? Que eu não sou do Estado e, portanto, não trabalho com estatística, mas essa é uma impressão prática, né? Nós estamos aqui falando sobre prevenção, sobre a dificuldade do homem ideológica de buscar assistência, tudo isso eu entendo, mas eu pergunto, será que esse problema que de cara tem que ser de saúde pública, será que a estrutura nossa está trazendo consigo diretrizes, práticas, né? Ou então instrumentos reais para buscar isso? Será? Então, veja bem o que eu estou querendo dizer. Será? É um problema de saúde, mas será que a estrutura existe?
eu observo muito, eu fico muito incomodado, né, em algumas campanhas que são muito fortes, são enfáticas, são intensas, recorrentes, mama, câncer pediátrico, né? Então, existe AIDS, doenças sexualmente transmissíveis, mas, especificamente, o homem eu não vejo. O velho parece que não existe, né? Eu não vejo nada forte para convencimento pelo Estado de políticas realmente interessantes ou convincentes. Agora, vamos lá, né? Em termos de epidemiologia, a gente já sabe, as mulheres já ganharam em número, né? Ninguém, já perdemos. Já falamos que existe um percentual de morte que em torno de 68% das mortes entre 25 e 50 anos foi de homem. Ou seja, como a colega falou, os homens morrem muito mais frequentemente do que as mulheres, só diminuindo a tal desigualdade com a falta da reposição hormonal quando na menopausa. Mas isso aí é uma realidade, obviamente, nós não estamos falando ainda do câncer, estamos falando de uma maneira geral, isso é a exposição da criminalidade, riscos de acidentes e tal, mas nesse contexto aí, logicamente, nós temos os adoecimentos dos quais citamos o câncer. Ou seja, vivem em média 7 anos, né? Apesar da expectativa de vida ter aumentado bastante nos últimos 30 anos, continuam vivendo menos que as mulheres, daí aquelas brincadeiras iniciais, né? E, obviamente, tem mais doenças do coração, cânceres, etc., e não se trata, né? Não busca. E quais seriam as razões? Olha aí, nós falamos sobre isso, cultura, educação, essa questão de perder a capacidade de trabalho, o medo, né, faz com que nós perdamos também os diagnósticos e busca de terapêuticas precoces. Medo, já foi citado. E o Estado? Será que nós temos a impressão que o Estado faz realmente o que merece, o que precisa, o homem, não só o idoso, né, o homem? Sim, foi surgindo aí as novas políticas públicas, né, para a questão preventiva. Na verdade, a primeira que surgiu foi no Canadá, e agora na América Latina foi a segunda, no Brasil. E os objetivos são muito bonitos, né? Ampliar o acesso à população masculina, né? Já que sabemos que essa quantidade de gente aí, de homens, buscam pelo menos uma vez ao ano, né, assistência médica específica. E, em relação a esse tipo de proposta, de política, nós temos que ter em mente que essa sua eficácia baseia-se não só na oferta de serviços para específicos fins, mas que eles estejam bem estruturados, baseados numa comunicação adequada, né, dessas pessoas, porque nós temos que ter uma visão um pouco mais específica, do jeito que um pediatra aborda de forma clara, né, a sua clientela, a nossa colega ginecologista, as mulheres, não existe nenhuma maneira de se atender bem, adequadamente, se a gente não adequar as características do alvo do atendimento, que, no caso, aqui eu coloco idoso, mas falando sobre o homem por si. A proposta também inclui a expansão de serviços, a disponibilidade desses serviços, né, com relação à avaliação e diagnóstico de doenças específicas, como a alteração de próstata, isso aí também incluindo o câncer, uma tentativa de utilizar a vasectomia como opção para diminuir a natalidade em áreas ou em grupos específicos o aumento de filhos acaba piorando, agravando a condição familiar e, consequentemente, o tratamento e acesso adequado a dietas e afins. Foi comentado também com a colega com relação à higiene íntima. É interessante saber que, apesar de que, em termos de incidência, o câncer de pênis ser muito baixo, isso nas capitais, quando a gente faz uma avaliação da sua estatística ou incidência em interior, onde a higiene é precaríssima, e a gente imagina os porquês, o câncer de pênis aumenta demais, não só pela baixa de higiene, como também pela necessidade, desde nascido, do indivíduo, o homem, obviamente, fazer
a prostectomia, que é aquela pequena cirurgia, né, que a gente faz quando o prepúcio ele está aumentado ou não se reduz de forma espontânea para a higiene própria. Cirurgias de próstatas, né, quando indicadas. Falei também quanto à qualificação profissional, e aí eu botei essa fotozinha aqui engraçada. Eu sei que coloquei um velho, desculpa, não é tão específico, mas próstata é mais para velho também, né, em termos de câncer. Você vê que está tudo bonitinho, né? Ó. A mulher, a criancinha, a senhora, e o outro olhando assim, achando estranho, né? Não dá nada esse indivíduo aí está sentado, tem até teia de aranha ao redor dele. Ou seja, ninguém o viu, né? Está aí, esperando atendimento e ninguém sabe o tempo que vai levar. Então, nós falamos sobre o Estado, né? Quer dizer, é difícil a gente ter essa acessibilidade, né? Esse manuseio adequado. Mas nós mesmos tentamos realmente mudar essa proposta? Será que a gente não poderia tentar melhorar um pouquinho, né? Nós mesmos, com condutas? Uma das coisas mais interessantes que todo mundo já debateu, já ouviu, é tentar melhorar a saúde como um todo. Isso aí eu não vou me expandir muito, mas é óbvio que se você trata doenças de base sérias, graves, né, como, por exemplo, as doenças da pressão alta, do diabetes, da gordura no sangue, a própria obesidade, a falta de atividade física, que é o sedentarismo, eliminar os riscos, aliás, eliminar os vícios, né, como o fumo, a bebida, diminuir o estresse, isso vai levando ao caminho da saúde. Então, buscar sempre um nível de pressão adequado para a sua idade, avaliar suas taxas anualmente, tanto de açúcar como de colesterol, né? Comer bem, ou seja, dieta adequada para viver melhor, diminuir o estresse, parar o cigarro, bebida, fazer atividade física, né? E, claro, o estresse, né? O infeliz, a depressão, o estado mental, né, que foi citado da colega, extremamente importante. Melhorar a parte sexual, a vida sexual é muito importante. Eu sei que falo muito, desculpa, mas é muito complicado para mim, como geriatra, não ficar citando coisas ao longo dos slides, porque isso tudo faz parte da saúde do homem, né? Isso aqui cita uma vida conjugal que não é muito boa, do ponto de vista sexual. Isso tem a ver sim. Sabe por quê? Porque na hora que surgiu as medicações azuis, verdes, amarelas e coloridas, que o homem ele correu, né? Ele correu nas farmácias e comprou a medicação que o habilitava a ter melhores relações, maior frequência, etc., a saúde dele melhorou muito, muito. Só que não existia, ou existe, a incompatibilidade da sua cônjuge, né? Aí a colega citou, a mulher precisa ser abordada na sua intimidade, né, para fazer de tudo para que exista uma paridade, uma parceria, porque ele, como homem, só pode ter prazer sexual se ela tiver ou quiser, né? E nós temos tudo para fazer isso. Só que a abordagem dela, ginecologista, tem que existir na paridade de um profissional que atenda o homem adequadamente e aborde, sem preconceitos, a sua sexualidade. Então, não se trata só de, olha, toma um remédio azul, verde ou colorido que vai resolver o seu problema. Não vai, porque ele vai tomar e cadê a parceira? Concorda? Né? Então, são coisas que a gente tem que falar. Prevenido, aí vem como complicação a falta de orientação, de abordagem específica do profissional. Tome a pílula, mas se previna, cara, né? Aí o que acontece? O jovem senhor, dos seus 70, 80, 90, não tem parceira, pega o comprimido e vai para as namoradas da esquina. Olha a doença. Hepatite C está com a incidência altíssima no idoso. E só que, no caso, nesses quadros virais, é grave. A evolução é ruim, né? Pouca resposta na medicação. Olha aí, vamos usar a camisinha, né? Os bonitinhos aí que estão interessados. E chegando um pouco, né, se aproximando em relação ao nosso tópico, por que não avaliar e prevenir de forma investigatória os cânceres mais comuns?
eu não vou citar todos os cânceres, só os de maior importância, né? Então, o colo retal, quer dizer, do intestino, ele é extremamente importante, e por isso que, a partir dos 50 anos, quando a sua incidência aumenta muito, que aquele paciente, homem ou mulher, busque assistência médica para investigação preventiva, que pode ser desde um simples sangue oculto nas fezes, que não é lá muito específico, até as avaliações de imagem, de investigação por sigmoidoscopia ou colonoscopia, esse último de 5 em 5 anos. O de próstata. Agora vamos lá, né? Eu vou tentar diminuir a velocidade, porque no final eu vou perguntar a vocês quais seriam as medidas mais interessantes e por que deveriam existir para vocês. Eu quero que vocês saiam daqui para perpetuar, para multiplicar essa prevenção. Veja bem, olha as observações. Em termos de frequência, alguns estudos mostram que perde só pelo câncer de pele, mas isso pode mudar. Pode mudar. Algumas regiões, a doença câncer de pulmão é mais incidente do que a da pele. Mas isso não faz diferença, porque a posição número 2 é muito séria, né? É muito séria. Agora a gente vai ver por que é tão interessante, entre aspas, saber que existe tanto câncer de próstata, do ponto de vista preventivo. Olha a incidência. Nos Estados Unidos são 200 mil casos novos por ano, só nos Estados Unidos. 20% acima dos 50 anos o desenvolvem aumentando com a idade. Ou seja, quando você tem mais idade, 80 anos, praticamente todo mundo vai ter um pouco de câncer de próstata. Agora, abordagens são diferentes. Existe alta prevalência de cura quando precocemente diagnosticado. A maioria é assintomático. E os fatores de risco: idade, genética, raça e hábitos de vida. Vou dar uma paradinha aqui com calma, tá? Por que é legal falar sobre câncer de próstata do ponto de vista preventivo? Ora, se prevenção é evitar um dano maior, se você se depara com uma doença, preste atenção, que ela existe, mas não dá sinal de vida, significa assintomática, certo? Preste atenção. Quando é assintomática, eu não sei que existe. Então, se eu sei que ela é assintomática e eu posso descobrir antes do sintoma, eu estou prevenindo. Concorda? Então, preste atenção, é assintomático. Então, ninguém pode ficar esperando acontecer alguma coisa para buscar o seu médico. Atenção, senhoras, né? Preste atenção. Exijam, né? Exijam. E por quê? Ou quais seriam os fatores que levam ao câncer? A idade. Eu acho óbvio, lógico, que todos saibam ou sabem que a próstata é uma glândula masculina. Mulher não tem próstata, certo? O que é que faz o câncer surgir? Primeiramente, idade. Se você não quiser ter câncer de próstata, morra ou parta mais cedo. Não vai ter. É raríssimo você ter câncer de próstata quando jovem. A partir dos 45 anos, essa incidência ela vai aumentando por vários fatores, quando, então, a partir dos 80 anos, você se depara com incidência que ultrapassa 50%. Genética. Muitas pessoas se preocupam com relação ao fator genético na incidência do câncer. Ele existe, certo? E é mais importante o profissional buscar a presença na história de um irmão que teve câncer do que do próprio pai. Não estou dizendo que o pai, quando tem câncer, não é importante. Mas do irmão é mais, do ponto de vista genético. E lembre um detalhe para aqueles que podem se preocupar acima do desejado. Se eu pergunto, o profissional pergunta, vocês têm pessoas na família, seu pai ou irmão teve câncer? Se a resposta foi teve, pergunta a idade. Pergunta a idade, filtre. Porque se disser assim, foi, que idade? Com 80 anos. Já não é forte. A força está numa incidência em uma idade mais baixa. 55, 60, 65. Mas a partir de 80 anos, eu nem devo perguntar, porque todo mundo vai ter.
né? Eu digo entre aspas, a incidência é bem maior. Raça. Alguns estudos mostravam que a raça negra tinha uma predisposição maior do que a branca, mas foi derrubado, porque fizeram uma correlação entre os negros da África e os negros americanos. A incidência, sim, era mais alta nos americanos, mas não nos africanos. Por quê? Não é a cor. Provavelmente, hábitos de vida relacionados a quê? Comida, porcaria, certo? Então, na verdade, não é cor, é hábitos de vida. Quando a gente sabe que, como a colega citou, a doença de câncer, ela tem a ver com muito, mas fortemente a ver com a ação direta do açúcar, do excesso de açúcar na nossa ingesta diária, porque ele é um agressor à nossa saúde, né? Ele é como se ele desse alimentação, né? uma nutrição especial para qualquer tipo de câncer. Consequentemente, o câncer de próstata estaria incluído. Então, dieta, pessoal, é importante demais. Comer adequadamente, manter-se no peso ideal, fazer atividade física, diminuir o estresse, ok? Bom, então, se é tão importante descobri-lo logo, que ele é assintomático, então tenho que correr para uma assistência. E qual seriam, então, as orientações de base? Qual é a idade que eu devo buscar assistência em busca de diagnóstico precoce para o câncer de próstata? Bem, o PSA, que é um exame muito simples, de sangue, ele deve ser feito a partir dos 40 anos e todos os anos, observando, então, a sua evolução. Quando o indivíduo está com 45 anos, já se recomenda fortemente que esse exame de sangue seja acompanhado pelo toque retal. E aí vamos na discussão do dito cujo toque retal, alvo de brincadeiras, de gracinhas, né? Mas na gracinha esconde, brinca, mas não vai, né? Ah, eu estou brincando assim, mas eu vou procurar, mas não vai, né? Não vai. Por que é, pessoal, que você tem que acrescentar ao exame o toque retal? É simples. Vocês vão ver aí, na passagem dos slides, que o câncer de próstata, na grande maioria das vezes, ele é superficial, certo? Ele é bem superficial. E como essa glândula ela fica em proximidade, ela fica bem pertinho da região do reto, o profissional urologista, ele ao fazer o toque e na sua sensibilidade, ele vai identificar nodulações ou regiões endurecidas, o que aumentaria o seu grau de suspeição, né? Às vezes o PSA está baixo, mas o toque faz com que ele tenha suspeita e vá em frente, investiga um pouco mais. Então, o toque retal, ele é imprescindível junto com o PSA, aumentando a eficácia de diagnóstico precoce. Uma vez isso feito e o médico precisando investigar melhor, ele pode passar para outras avaliações, como a ultrassonografia via abdominal da próstata, ou, se ele tiver interesse de sugerir ou recomendar biópsia para fins específicos de tratamento ou confirmação diagnóstica, essa ultra passa a ser transretal com finalidades de biópsia. Já os demais exames que eu citei seriam aqueles com uma investigação um pouco mais aprofundada, né? Aquela investigação de cânceres que estão mais avançados, que já tem em outros órgãos, daí teria que fazer esse tipo de busca, de rastreamento. O tratamento. Bem, nós temos que pensar bem que o tratamento ele é individualizado. Nem todo paciente precisa necessariamente ser cirurgiado. Então, o que a gente vai avaliar agora, de uma forma muito simples, né, é o que deve ser feito em relação a tratamento. Então, você pode ter uma coisa simples, como apenas... não vemos mais, não. Watchful waiting. Gostou? Gostou? Watchful waiting. Exibimento. O watchful waiting nada mais é do que ficar de olho. Eu não vou fazer muita coisa, mas ficarei em observação atenta. Quando é isso? É quando eu tenho um câncer que é um paciente muito idoso, ou porém muito frágil,
em que você tenha uma idade muito avançada, e a gente sabe que o câncer, por característica própria, ela é lento no crescimento. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar acompanhando, vendo o que é que vai acontecer com ele. Ou seja, é uma individualização de atendimento. Se eu pego um paciente de 60 anos com câncer, mal diagnosticado, eu vou fazer uma intervenção máxima, eu vou fazer a cirurgia toda, fazer uma limpeza geral e asseguro, através desse tratamento, que ele está curado. Olha que coisa legal. Se eu descobrir que o paciente tem câncer na sua forma precoce, olha aí, a PSA, toque retal, senti a nodulação, fiz uma ultra transretal, biopsiei, deu câncer, investiguei, não tem nenhum lugar, eu tirei, o paciente está totalmente curado. Mas se eu der um tempinho, o que é que vai acontecer? Ele estará disseminado. O tratamento nem o prognóstico não vai ser o mesmo. Então, você pode fazer uma cirurgia total, que é radical, mas se você pegar no início, você tem 90% de cura, tem uma radioterapia, uma hormonioterapia, acho que talvez algum idoso possa perguntar sobre isso. Quem faz com que o câncer ele responda, aumente de volume, ou piore, ou dissemine, é a influência do hormônio próprio do homem, porque a próstata ela recebe influência desse hormônio. Então, uma vez que a gente bloqueia essa influência hormonal, que normalmente é usando o hormônio oposto, que é o estrógeno, o que é que vai acontecer? Ele não cresce. Ele pode até diminuir um pouco. Em alguns casos selecionados, onde você não pode fazer a cirurgia radical, você pode fazer a retirada do testículo. E na retirada do testículo, você bloqueia a produção hormonal, que ainda existe mesmo no homem mais idoso. Ou seja, da mesma forma, bloqueia, né, a evolução da doença. Então, aqui são várias opções em que você vai considerar de acordo com cada indivíduo, considerando o estado geral dele e se ele tem uma expectativa de vida acima de 10 anos. Então, se você tem um idoso com 90 anos, você não vai fazer uma cirurgia grandiosa, vai fazer uma cirurgia não minimalista, menor, considerando que ele tem uma expectativa de vida pequena. Então, vamos ficar no watchful, né? Vamos ficar naquilo ali, ó, no watchful, só prestando atenção. Rapidamente, câncer de pele, já falei que é a questão de higiene, muito comum no Norte e Nordeste, obviamente, isso leva a várias amputações. Vou passar bem rapidinho, viu? Vacinação faz parte da questão preventiva masculina, né? De todos, na verdade, da gripe, que tem que ser anual, da pneumonia, a DT, antetânica, a tríplice, que é a sarampo, parotiditis e rubéola, a de varicela, a de hepatite A, da B, a meningocócica, zoster, eu... Não entendi a graça, não. Por quê? Eu não gosto, porque vem muitas fãs. Igual, né? Fogo, impressionante. Reflexões. O tempo passa para todos. Se eu soubesse que viveria tanto tempo, teria cuidado melhor de mim. Não é só importante acrescentar anos à vida, não, mas também vida aos anos. O envelhecimento parece a única maneira disponível para se viver muito tempo. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Não é verdade? Pronto, agora não terminou não, viu? Não terminei ainda não, falta só mais um, rapidinho, vou fazer rápido. Então, vamos lá, bem rapidinho. O que é um câncer de próstata? Pronto. A próstata, está vendo aqui que a localização dela é bem interessante, olha. Aqui está a região do reto, aqui ela está, digamos assim, anelando a primeira porção da uretra, que é o que leva a urina da bexiga para o pênis. Então, ela fica bem aqui. Por isso que, quando o profissional faz o toque retal, ele consegue avaliar a região superficial, identificando nódulos superficiais. Né? E preste atenção, um detalhe. Enquanto que os nódulos, preste atenção, enquanto que são os nódulos cancerígenos superficiais e só identificados aqui, pelo toque,
o aumento benigno da próstata, que acontece para todo mundo, faz o crescimento aumentar sem nódulos e precocemente estreita a uretra. Por essa razão, esse estreitamento dado pelo aumento benigno da próstata é que precocemente começa a apresentar queixas, né? Enquanto o câncer não apresenta, porque é superficial, o aumento benigno provoca sintomas de forma precoce. Por que eu estou dizendo isso? Porque o homem, ele vai quando começa a queixa. Queixas urinárias. Frequente, pinga-pinga, né? Aquela confusão, aquela aperreio, aí vai. Ah, eu estou com problema de próstata. Na maioria das vezes, benigno. E o outro? Não dá sintoma. Você entende qual é o problema? Esse é que é um problema sério. Então, o câncer é maligno, tem crescimento lento, 90% deles ficam dormentes. Olha aí. O que faz o prognóstico ser excelente quando descoberto precocemente. E ele pode se espalhar por outros órgãos. Aí o negócio fica bem mais grave. Esse aumento que eu falei benigno tem nome. É a hiperplasia benigna da próstata. Acontece na metade do homem, na 4ª década. Os sintomas podem se parecer com os cânceres de próstata, levando às alterações urinárias, sendo que do próstata, na maioria das vezes, são tardios. Essa é uma condição normal, ou seja, aumento do volume é normal, certo? Não traz risco de vida. E é quando vai comprimindo, né, a parte da uretra. Não tem relação, pessoal, desse aumento benigno com câncer. Não é porque eu tenho um aumento da próstata que eu vou ter câncer. Não tem nada a ver. São duas entidades distintas. Então, o câncer começa exclusivamente após os 40 anos, certo? Muito raro antes desses 40 anos. Veja, com 80 e 90 anos, praticamente todo mundo já tem a doença. Alta incidência dos negros, porém, não dos africanos. A história familiar, já citei, efeitos também da conduta do dia a dia. Nenhum sintoma na fase inicial. Comprime a uretra, né, quando você observa aquela retenção urinária, o pinga-pinga que eu referi, né, a micção frequente, urina fraca, né, e aí, quando apresenta sangue na urina, ardor, queimou, isso já faz sentido de comprometimento ou da doença em si, ou pela lesão da própria bexiga, né, da região da uretra, quando está sob forte influência de compressão, ou de aperto, de estenose. Isso tudo, sangue na urina, dor, queimou, isso aí tudo vem mais à frente, né? E dor, quando surge dor óssea, a situação está bem mais grave, né? Aqui não faz muita importância, são os estágios iniciais, bem precoce, onde o câncer se encontra exclusivamente na região da próstata. Aí está aí o tratamento maravilhoso, precoce e de prognóstico excelente, cura total, e os outros mais graves. Tratamentos, a gente já falou, que vai depender do estágio, ele é individualizado, desde a retirada total, que é a cirurgia radical, podendo também ser acrescentado radioterapia ou até mesmo alguns tipos de quimioterapia. Pode-se utilizar hormônio, né? Como eu já falei, é a própria testosterona. Já falamos sobre o toque retal, por que usar o PSA, a ultra, a biópsia por ultrassonografia transretal. Fazer isso. Quando é que você tem que fazer? Olha, a partir dos 50 anos, tem que ter PSA com toque. Mas, se você quiser ou tiver antecedentes, né, familiares, em particular o irmão, 45 anos. Tá certo? 45 anos. De novo, né, só explicando de novo por que o toque retal é tão interessante, porque o tumor ele é superficial, né, sua parte externa, é simples, não tem nenhum problema. O médico usa um dedo. O dedo, normalmente, dos urologistas são feitos plásticas específicas. Vocês podem observar, o indicador deles são bem menores, sabe, por esse propósito. Pode procurar ver. É sério, eles estão fazendo cirurgia prótese, sabe, do dedo. Você pode ver, é urologista, quando apertar a mão dele, é cotoco, assim, pequenininho.
Tá bom? Então, assim, ó, o toque retal, junto com o PSA, junto com o tempo certo, salva realmente a vida do homem, né, jovens senhoras? Mesma coisa, apresentando o toque e a sua sensibilidade, de acordo com a prática do profissional, ele consegue palpar a superfície da próstata, acho que vocês conseguem identificar aí nessa foto, nesse desenho. O PSA, que a gente fala, né, ele é produzido pela própria glândula, tem uma dose, tem um resultado, uma dosagem específica de acordo com a faixa etária ou com processos inflamatórios ou neoplásicos. Algumas recomendações são interessantes, né, ou comentários, né, quanto mais velho for o paciente, maior será o tecido prostático envolvido, e como isso tem uma relatividade em relação ao resultado, quanto maior for a glândula, maior a dose do PSA. Muitas vezes a gente não vai identificar ou imaginar que o paciente esteja com câncer só porque o PSA está elevado, né? Porque ele pode estar relativamente aumentado, a gente tem uma maneira de suspeitar para mais ou para menos se aquilo se trata de uma inflamação na próstata ou de volume aumentado. Recomendações para fazer o exame: não ter sexo durante ou ejacular nos 2 primeiros dias, né? Não fazer toque retal, enfim. A transretal, ela é utilizada para fins de biópsia. Não precisa discutir a respeito disso, isso aí é apenas citação da biópsia como complementar de diagnóstico. Então, como nós entendemos até agora, trabalhando sempre na repetição, uma dieta muito adequada, onde você, quanto mais, menos sedentário, com peso ideal, com menos açúcares, você está buscando saúde em todo o corpo. Isso não é exceção com relação a cânceres de próstata. Alguns estudos não muito fortes, não sem um embasamento grande, consideram várias vitaminas antioxidantes como uma medida, né, preventiva de diminuir o risco do câncer. Mas isso não tem estudos que apoiam de forma abrangente. Mas você pode utilizar a vitamina E, alguns outros também, o selênio, cobre, zinco, todos antioxidantes, mas nada robusto em termos de confirmação, de comprovação. Algumas coisas também são colocadas em pauta, como alimentos mais ricos em fibra, atividades físicas. Outros citam também atividade sexual ou orgástica, quer dizer, ejaculações mais frequentes, seja por sexo ou seja por masturbação, pode diminuir a probabilidade de câncer de próstata, porém isso não está comprovado cientificamente, não é robusto. Então, a prevenção, criatura, senhoras, é convencimento, momento ideal, toque retal com PSA, não rola só PSA, tá? Não rola. Paciente meu que chega no consultório e diz: pronto, já fiz o meu PSA, estou ótimo, preciso realmente fazer o toque? Precisa. E eles não voltam tão cedo. Nem todos, né? Agora o final. Vamos ver se vocês gostam dessa última. Disse que, mesmo antes de um rio cair no oceano, ele treme de medo. Olha para trás, para toda a jornada, os cumes, as montanhas, o longo caminho sinuoso através das florestas, através dos povoados, e vê à sua frente um oceano tão vasto que entrar nele nada mais é que desaparecer para sempre. Mas não há outra maneira. O rio não pode voltar. Ninguém pode voltar. Voltar é impossível na existência. Você pode apenas ir em frente. O rio precisa se arriscar e entrar no oceano. E somente quando ele entra no oceano é que o medo desaparece. Porque apenas então o rio saberá que não se trata de desaparecer do oceano, mas sim tornar-se oceano. Por um lado, é desaparecimento, e por outro lado, é renascimento. Assim, somos nós. Só podemos ir em frente e arriscar. Torne-se oceano. Essa aí é boa, né?
Essa aqui é boa, sabia que vocês iam gostar. Pronto.